Ninguém se desvia ou cai ou sofre uma grande queda da noite para o dia. Isso é um processo. Bem-vindo e bem-vinda a mais esse tempo, e eu oro e espero que essa palavra edifique o seu coração. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 28. Primeiro livro do profeta Samuel, 28, a partir do verso 3, diz assim: Samuel já havia morrido e todo Israel tinha chorado muito. E ele havia sido sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos daquele lugar, ou seja, tinha excluído eles. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: olha, procurem uma mulher que seja médium. É isso mesmo, procure uma mulher que seja médium. Não é uma prática do cristianismo, é uma prática do espiritismo. Procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, talvez a sua tradução diga até isso. Existe a pitonisa de Endor. Esse texto talvez é conhecido como por esse nome, né? O texto da pitonisa de Endor, que ela é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia, e me faça subir aquele que eu disser, ou seja, invoque dos mortos aquele que eu te pedir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, que o seu Espírito Santo venha descortinar os nossos olhos. E não digo os olhos do nosso rosto, mas do nosso coração, para que ouvindo a sua palavra, sejamos poderosamente transformados, tocados, inspirados e impactados pelo poder da sua palavra, e assim a nossa vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus. Confiamos em ti, Deus. Amém. Como eu disse, ninguém se desvia, cai ou sofre uma grande queda da noite para o dia. Ao percebermos em nós pequenos desvios no nosso caráter, em nossa vida, precisamos nos arrepender com rapidez e abandonar tal prática, senão corremos o sério risco de cair. Saul, ele foi escolhido e ungido rei, foi chamado para reinar sobre o povo de Israel e ser fiel a Deus nessa tarefa. No primeiro dia do reinado de Saul, ele foi ungido rei para ser instrumento para libertar o povo dos povos inimigos. Porém, no último dia de seu reinado, no seu último dia de vida também, o vemos desobedecendo a Deus, abandonando a fé e consultando uma feiticeira. O que aconteceu com Saul? Será que foi da noite para o dia que isso aconteceu com ele? De uma hora para outra ele abandonou o Deus Altíssimo e foi praticar o espiritismo? Práticas pagãs naquela época? Não foi assim. Precisamos vigiar, meu irmão e minha irmã, para que não venhamos cair assim como Saul caiu. Como eu disse, não foi da noite para o dia. A palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia. Eu te oriento a, se você pode, leia do capítulo 10 ao capítulo 15 de 1 Samuel, que você vai entender essa palavra de hoje de forma melhor e Deus vai falar muito forte ao seu coração, porque com certeza Deus vai falar muito mais com você, além daquilo que Deus vai falar com você através dessa palavra. Mas a primeira coisa que a gente aprende com a vida de Saul é que nós não podemos ser forçados pelas circunstâncias, mas precisamos ser levados pela palavra de Deus. Saul havia recebido uma orientação de Deus de ir para Gilgal. E antes de avançar em guerra contra o povo filisteu, ele precisava esperar Samuel 7 dias para que Samuel oferecesse um sacrifício a Deus e desse orientações da parte de Deus para o povo de Israel avançar em batalha. Na cabeça de Saul, Samuel estava demorando, já tinham dado 7 dias e Samuel ainda não tinha chegado. E aí Saul pega e oferece o sacrifício. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 10, versículo 8. Porém, ele não espera, como relata no capítulo 13.
Saul não espera por Samuel, ofereceu o sacrifício ele mesmo, e porque ele desobedeceu a orientação do homem de Deus, que era a orientação de Deus. Entenda algo, quando a gente obedece uma orientação da palavra de Deus, uma orientação que vem de Deus, a gente está desobedecendo ao próprio Deus. Saul oferece ele mesmo o sacrifício, e ele é rejeitado por Deus, como diz lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 11 a 13. Saul diz claramente que foi forçado pelas circunstâncias, e por isso que ele desobedeceu a Deus. Não podemos, irmãos e irmãs, ser levados pelas circunstâncias. Muitas pessoas têm a mania de se justificarem pelas circunstâncias. Ah, eu roubei isso porque a circunstância me forçou. Ah, eu fiz tal coisa porque a circunstância me obrigou. Ninguém te obriga a fazer nada, ninguém me obriga a fazer nada. A gente faz por escolha. É uma escolha. Não podemos ser levados pelas circunstâncias. Precisamos ser levados pela palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Segunda coisa que aprendemos: não podemos ficar dando desculpa para os nossos erros. Precisamos reconhecê-los e mudar. Se não mudarmos rápido e ficarmos dando desculpa, a queda está próxima. Saul recebeu uma orientação de Deus no capítulo 15 agora. Ele mostrando que ele não se arrependeu da primeira vez. Agora ele deveria destruir os amalequitas, o povo amalequita totalmente. Porém ele não faz isso. E ao ser confrontado por Samuel, o homem de Deus, Saul começa a dar um monte de desculpas dizendo: é porque a gente destruiu aquilo que era ruim, o que era bom a gente pegou pra gente. Não, o povo achou melhor pegar aquilo que os bois, os bodes. Irmão, irmã, escute algo. Não podemos ficar dando desculpa de nossos erros. Sempre temos desculpas para tudo. Saul, ele foi um rei cheio de desculpa e por isso foi rejeitado por Deus. Por outro lado, nós temos o rei Davi, que errou como Saul errou. Errou algumas vezes na sua caminhada. Porém, a sua diferença é que ao invés de dar desculpas, ele buscava se arrepender. E por isso as escrituras, a palavra de Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Não dê desculpas, não viva dando desculpas. Se arrependa e mude. Se você não mudar, se eu não mudar, se nós não mudarmos e ficarmos dando desculpa, a queda, a apostasia e o desvio estão logo à nossa frente. Terceira e última coisa que aprendemos com esse texto: Deus, com a história de Saul, melhor dizendo, Deus só quer aquilo que ele pediu de nós. Saul disse no capítulo 15 que tudo que eles pegaram, contrariando a orientação de Deus, era para oferecer a Deus como um sacrifício. Eu já te contei, mas vou contar de novo. É uma história, óbvio que não é verídica, mas uma história. Um homem cristão descobriu que Deus gostava de bolo de cenoura. E ele contou para um irmão dele, que também era cristão, que iria se encontrar com Deus, que Deus gostava de bolo de cenoura. E esse irmão dele era confeiteiro. E aí os dois passaram a vida preparando os melhores bolos de sua vida. O primeiro preparou um bolo simples de cenoura, porque entendeu que Deus gostava de bolo de cenoura. Mas o outro, que era confeiteiro, ele falou assim: eu vou aproveitar os meus dons e vou fazer o melhor bolo de cenoura que Deus já comeu na sua vida, da eternidade. E ele confeitou o bolo, colocou cobertura de chocolate, enfim, incrementou com vários outros ingredientes. E ao chegarem lá na eternidade, lá no céu, diante do Senhor, os dois foram salvos, mas ao apresentarem as suas obras, apresentarem os seus bolos, o primeiro entregou um bolo de cenoura, puro e simples. E Deus disse: nossa, o bolo que eu mais gosto é o de cenoura. E ele disse: nossa, Senhor, eu fiquei sabendo disso, eu li isso, e aí eu precisava fazer um bolo de cenoura. E aí o seu irmão chegou logo depois e disse: Deus, eu fiquei sabendo, e por isso eu tenho certeza que você vai gostar desse bolo de cenoura com cobertura de chocolate, cheio de incrementos que eu preparei. Eu sou um confeiteiro, eu fui um confeiteiro renomado lá em terra, então eu trouxe algo muito melhor do que um bolo de cenoura. E Deus vira e falou assim: nossa, muito obrigado.
Mas eu não gosto muito de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu prefiro somente de cenoura puro e simples. O que aprendemos com isso, pastor? É que Deus, ele quer a nossa obediência, não o nosso sacrifício. Saul, ele abriu uma brecha em sua vida quando desobedeceu a Deus. Saul, ele já tinha se entregado às práticas da feitiçaria lá atrás, no capítulo 15, não só aqui no capítulo de 28, que nós lemos. Quando ele diz que desobedece a Deus no capítulo 15, Samuel diz para ele, olha, porventura Deus, ele quer sacrifícios? Ele só quer que o obedeçam a sua palavra. E isso que você fez, essa desobediência, é rebelião. E a rebelião é comparado com o pecado de feitiçaria. Deus, meu irmão e minha irmã, não quer nossos sacrifícios. E eu vou usar um exemplo aqui para você entender algo. Deus quer a nossa fidelidade diária. Ele quer a nossa fidelidade conforme Ele nos orienta. Deus não quer que a gente entregue uma oferta gorda a Ele todo ano. Mas Ele quer que a gente seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Se Ele te pediu uma oferta gorda durante o ano, amém. Mas a palavra dele nos orienta a sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Deus, Ele quer a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso zelo diário e não sacrifícios. Ouça, irmão e irmã, às vezes achamos que estamos oferecendo algo especial a Deus, mas na verdade estamos abrindo brechas em nossa vida para ação e para que maldição entre nas nossas vidas e a queda se aproxime ainda mais da nossa caminhada. Concluo dizendo o que eu disse lá no início. Ninguém se desvia, abandona a fé, cai de um dia para o outro. Tome cuidado. Não deixe as atitudes de Saul se instalarem na sua vida. Não deixe. Que assim como essa palavra tocou a mim, que ela toque a você. Saul estava longe de Deus e achava que ainda poderia guiar o povo de Deus. Estava desviado e nos parece que ele nem sabia. Quantos de nós fazemos sacrifícios para Deus, não obedecemos a sua palavra, mas oferecemos sacrifícios a Deus e achamos que está tudo bem. Nós não vivemos no erro, irmãos e irmãs. Nós erramos. Contudo, quando nós erramos, precisamos não colocar a culpa nas circunstâncias, não ficar dando desculpas, não colocar a culpa no outro, mas também não nos afastarmos do Senhor. Pelo contrário, precisamos nos achegar perto a Ele com humildade, em arrependimento rápido, para que a gente possa vencer essa circunstância. Não coloque a culpa nas circunstâncias. Não coloque e fique dando desculpas, mas faça aquilo que Deus disse para você fazer, aquilo que a palavra de Deus disse para eu e você fazermos. Vamos orar? Pai, que o Senhor Espírito Santo nos desperte a vivermos uma vida que glorifique ao Teu nome, que Te agrade. Não queremos viver dando desculpas, colocando a culpa nas circunstâncias, em pessoas, e usar, Deus, dos erros e das circunstâncias, inclusive para nos afastar do Senhor. Pelo contrário, Deus, queremos sermos rápidos em nos arrepender e nos achegar diante do Senhor e assim vencer as nossas lutas. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos, nos dá a graça de sermos rápidos no arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra te edificou, compartilhe com pessoas que você ama. E se você mora aqui em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, eu te convido para estar conosco. Igreja Metodista em Sevilha, Rua Conselheiro Pena, todos os domingos às 18 horas. Ou, se você mora mais perto do bairro Veneza, Igreja Metodista em Veneza, Rua Maria Angelina Gomes, Antiga 13A, domingos e quarta-feira, às 19h30.
Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, obedecer é melhor do que sacrificar.